Nós estamos num tempo de busca de Deus, mais do que a gente já teve buscando esses anos atrás. Nós queremos mais de Deus esse ano, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Você quer mais de Deus, irmão? Pergunta para o seu vizinho: você quer mais de Deus? Quer mais? Quero que você se assente um minutinho. Você tomou aqui? Posso tomar? Falei hoje de manhã. E agora eu consegui pegar. Alguém foi buscar para mim lá uma bexiga. Para encher essa bexiga, ela tem que estar. Para encher de ar essa bexiga, ela tem que estar. Duro, hein? Para encher a bexiga de mais ar, só se ela ficar vazia. Deus quer fazer assim com você hoje à noite, e todos esses dias da sua vida. Para a gente se encher de Deus, a primeira coisa é se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar de uma mentira, inclusive. De uma mentira que alguns estão pensando aqui: ah, eu não sou tão bom assim para Deus me amar. Eu não sou tão bom assim, Deus me ama, mas acho que não tanto quanto os outros irmãos, porque Deus sabe que eu não sou tudo aquilo que eu pareço ser. Nós temos que nos esvaziar das mentiras de Satanás. Temos que nos esvaziar de pensamentos que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Foram coisas que aprendemos com a nossa vida, que nem sempre são de acordo com a vontade de Deus. Precisamos aprender a esvaziar de sentimentos errados, como mágoa, tristeza, amargura, para poder deixar que o sopro da vida venha encher a sua vida. Que difícil, hein? Toda vez que eu vou, meu batom já foi aqui. O sopro da vida quer encher você um pouquinho, mas se você deixar, tem mais espaço, ele vai te encher mais. E vai ter mais um pouquinho mais de espaço, ele vai te encher mais. Eu posso ficar um pouquinho cheio, eu posso ficar um pouquinho mais cheio, ou eu posso transbordar. O que você vai querer? Se encher um pouco, se encher médio, ou se encher muito de Deus? Para isso precisamos estar vazios de maus pensamentos, vazios de pensamentos mentirosos, que Satanás colocou na nossa cabeça, e na minha cabeça também. Desde que eu nasci até 16 anos, sempre pensei, porque às vezes a gente não sentiu que os nossos pais nos deram, talvez, não que os nossos pais não foram maravilhosos, pessoal, quero deixar muito claro isso. Toda vez que a gente fala dos nossos pais, os nossos pais deram o que eles tinham para dar. E como pais maravilhosos que os meus pais eram, eles deram o que tinham para dar. Minha mãe deu o que tinha para dar, e meu pai deu o que tinha para dar. Eles deram muitas coisas boas, mas faltou algumas coisas para mim. E isso não quer dizer que eles eram ruins comigo. Não, simplesmente eles davam aquilo que eles tinham, que eles sabiam dar. Eles não eram pessoas convertidas ainda quando eu nasci. Foram só se converter depois que todos os filhos nasceram, até serem transformados, para poder depois
trazer todo o amor que eles podiam dar para cada um de nós. Mas até 7 anos, até um pouquinho mais do que 7 anos, a gente é formado e a gente tem uma impressão às vezes que, porque o pai às vezes, ou porque a mãe não esteve tão perto, ou o pai não esteve tão perto, ou a mãe não foi tão carinhosa, ou o pai não foi tão carinhoso, às vezes nós temos a impressão de que eles não nos amaram tanto. E aí a gente faz uma comparação sem querer, nós levamos isso para Deus, achamos que Deus como pai também não nos ama tanto. Mas eu quero dizer para você que, embora você tenha esse pensamento, às vezes por causa da sua família, talvez seu pai e sua mãe não conseguiram dar tudo que eles tinham, mas eles deram o melhor deles. Mas agora você tem um pai que é ilimitado. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele te diz todos os dias que te ama, 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 apesar de todas as falhas que você tem. Quantos têm falhas aqui? Levante a mão. Quantos são fracos aqui? Levante a mão. Então, nós somos o alvo do amor de Deus, independente de ser fracos ou falhas. Ele te ama. Não é gostoso ouvir isso? Fale assim, põe a mãozinha aqui e fala: Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. Agora tem uma segunda parte. Mas me ama tanto que não quer que eu fique assim, quer me ajudar. Se para melhorar cada dia, todos nós podemos melhorar cada dia, mas isso não quer dizer que Ele não te ama. Então pensamentos como esse limitam o poder do Espírito Santo na nossa vida, ou melhor ainda, a graça de Deus sobre a nossa vida, porque gera incredulidade. A incredulidade não permite que o Espírito Santo venha encher você, porque, não, Deus acha que não está querendo, e a gente começa a colocar barreiras, e a gente se fecha, e não deixa o Senhor nos encher. Sabe, por isso que nós somos cristãos meia boca não vou falar meia boca, mas cristãos às vezes que não entendemos quem realmente é o nosso Deus. Somos cristãos de verdade, mas ainda duvidamos de algumas verdades. Duvidamos das verdades de Deus, porque não parece, se o meu pai que era meu pai não me amou como devia ter me amado, por que que Deus vai me amar desse jeito? É porque Ele é perfeito, e seu pai e sua mãe não foram perfeitos, mas eles te amaram do mesmo jeito, do jeito deles. É o que eles sabiam fazer para amar. Agora, hoje nós temos um pai, que nós temos que transferir todas as nossas frustrações que tivemos na nossa infância, que tivemos com os nossos pais ou parentes, e lançar tudo na mão de Deus. Quais são as verdades de Deus para você e para mim? Que Ele me ama, que Ele me ama, e que Ele não abre mão de mim, que Ele te ama e não abre mão de você. E embora Satanás fique te rodeando, embora Satanás queira você, ele luta pela sua vida diariamente. Deus permite, ou melhor ainda, Deus coloca anjos ao seu redor, livrando você do mal, livrando você de problemas, livrando você de várias coisas que você não enxerga. Mas Deus está com você. Quantos podem dizer aleluia? Estou dizendo uma coisa tão linda para você, você está assim, ó, essa cara feia aí, vamos lá. Glória a Jesus, glória a Deus que você tem um Deus que te ama, meu amado. Você tem um Deus que te ama e Deus que me ama. Eu não estou aqui para agradar você, eu estou falando o que a Bíblia está falando. Porque o dia que Ele também falar ao contrário, também eu vou ter que falar o que Ele está falando para nós. Mas hoje Ele está te dizendo que Ele se importa tanto com você, a ponto de dar a vida dEle, a vida do Filho dEle por você e por mim. E todos os dias, se a gente realmente amar a Deus e buscá-lo, Ele vai falar conosco. Ele disse assim: aquele que me ama guarda a minha palavra, guardará a minha palavra. E aí eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. E Ele vai morar no nosso coração. Já sei que Ele mora no meu coração, mas que Ele me ama 100% eu não tenho muita certeza. Então vamos hoje, em nome de Jesus,
quebrar toda a obra das trevas, toda mentira do diabo e dizer: eu aceito o amor de Deus na minha vida. Quantos podem dizer isso? Eu aceito o amor de Deus 100% para a minha vida, pela minha vida, pela minha vida. Eu sou amado do meu Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, amém. Merece uma salva de palmas do Senhor. Vamos nos esvaziar de mentiras, vamos nos esvaziar de incredulidade, para a gente poder ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos e queremos ser mais de Deus. Para isso nós precisamos realmente buscar um novo tempo na nossa vida. E aqui tem uma coisa, uma promessa de Deus aqui em Isaías 1:19, que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e ouvir, e me ouvir, puser em prática, ouvir o que eu estou falando, se você quiser de verdade, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ter uma vida abundante aqui, e uma vida abundante com Deus. Comereis o melhor dessa terra, comereis o melhor dessa terra, aqui na terra, mas também com o nosso Pai. Nós teremos o melhor de Deus, porque nós queremos mais, e estamos afim de Deus, e queremos mais de Deus, queremos mais de Deus, queremos mais de Deus. E aí Ele vai nos enchendo com a sua presença, com a sua glória. E uma vez esvaziados, irmãos, vazios, Ele quer te encher. Como que você pode se encher da glória de Deus? Eu queria lembrar uma passagem que Deus, observando, passeando sobre a terra. É interessante que Deus fala isso. Tem os versículos na Bíblia que falam que Deus passeia sobre a terra observando onde estão os filhos dele. Ele passeia e observa onde estão os filhos dele, o que os filhos dele estão fazendo. E numa dessas ele achou Davi no meio de um campo de ovelhas. E Davi, onde ninguém via, onde ninguém olhava, onde ninguém estava vendo, ele não estava fazendo para ninguém, a não ser para as ovelhas que estavam ali. Ele cantava para Deus, ele salmodiava para Deus, ele fazia louvores ao Senhor lá no meio do mato. Quer dizer, mato não tinha, acho que era meio deserto, porque lá é bem deserto, bem, quase sem nenhuma erva, né? Muitas ervas, só no lugar que ele estava pastando, claro, devia ter alguma erva, alguma coisa, mas não é cheio de floresta como o Brasil, cheio de mato como o Brasil. Era uma coisa mais seca. E quando Davi saía no meio das ovelhas, depois todas elas estavam dormindo, ou já estavam todas paradas no lugar, e ele já tinha recolhido todas, já tinha cuidado de todas, ele pegava a sua harpa e ficava tocando. O que eu gosto é de ver esse Deus maravilhoso que observa tudo. Ele observa você do dia a dia, Ele te vê, e Ele sabe como você reage, como você age, o que você pensa, o que você canta, o que você vive. Ele sabe muito bem, e Ele olha e fala assim: aquele filho eu posso contar com ele, aquele filho é meu amado, aquele filho, olha lá, que lindo aquele filho. Quando Satanás compareceu diante de Deus, Deus falou assim para Satanás: você viu meu servo Jó? Olha, não tem ninguém igual a ele nessa terra, é um homem fiel. Ele observa você, Ele me observa, quando estou no secreto, quando estou sozinho no quarto, quando estou sozinho em casa. Não para punir, mas Ele observa porque Ele te ama. É engraçado, irmãos, que a gente tem a impressão de que Ele observa para punir. Nós temos uma ideia estranha de Deus às vezes,
que Ele é um Deus que só pune, pesa a mão e não sei o que, e você fez coisa errada. E Deus também, Ele sabe, na verdade nós temos essa ideia, mas não estou dizendo nesse ponto. Deus sabe quando você erra, Ele sabe quando você erra, Ele se entristece quando eu erro, quando você erra, porque eu também erro. Mas Ele procura pessoas com o coração aberto, com o coração que queira, que tenha sede dEle. Então veja bem, como Ele pode me encher? A partir do momento que eu tenho sede de Deus, eu vou querer adorá-lo, eu vou querer falar com Ele, eu vou querer, na verdade, ter comunhão e me assemelhar àquele a quem eu contemplo. Eu quero ficar parecida com o Rei dos Reis, eu quero ser parecido com o Senhor dos Senhores, que eu contemplo no meio do meu tempo de oração. E realmente a gente fica parecido com aquilo que adora. Se você adora a televisão, se você adora o seu marido ou o seu filho, se você adora um ídolo, a Bíblia diz no Salmo que tornem-se semelhante a eles, aqueles que assim o fazem. Mas aquele que também adora a Deus, vai se tornar semelhante a Ele, vai se tornar parecido com Ele, vai pegar os trejeitos dEle. Assim como a gente faz quando marido e mulher estão juntos, casam. Depois no começo, até os trejeitos são parecidos, o jeito que fala, as expressões, porque a gente gosta muito do outro, acaba ficando realmente se tornando um com aquela pessoa. Como eu posso me encher de Deus, irmãos? Deus observava Davi lá do céu, e Davi cantava louvores. Mas teve um dia que ele, para salvar suas ovelhas, ele teve que lutar com um leão. E foi lá e lutou com o leão, ninguém viu, mas Deus viu, mostrando amor por aquelas ovelhas. E depois teve que também lutar com um urso, tirar da boca do urso a ovelha, e lutar com o urso e matar o urso. Tudo isso sozinho, sem ninguém estar vendo, não fazendo para se mostrar. É isso que Deus gosta, de ser genuínos, de sermos genuínos para com Deus, sinceros para com Deus. E Deus, observando a ele, o escolhe para ser rei. Falou: já achei um homem segundo o meu coração, já achei um homem segundo o meu coração. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso da vida de Davi? Porque ele chamou a atenção de Deus. E você e eu também vamos chamar a atenção de Deus no secreto, quando nos debruçarmos e começarmos a orar e falar mais com Deus, e falar com Deus, e clamar ao Senhor, mas não pedindo somente, clamando ao Senhor. Se a gente soubesse o que é a oração, irmão, a gente não parava de orar, como diz a Bíblia, orai sem cessar. A gente deveria estar orando sem cessar, todos os dias. Mas a gente pensa: eu oro, parece que não acontece nada. Eu oro, quanto mais eu oro. Eu ouvi muitas vezes falando pessoas assim, quando eu não ia na igreja e não orava, não buscava, não tinha tanto problema quanto agora, porque agora eu oro, tem tanto problema. É isso que o diabo quer que você pense, para você parar de orar. Você não está entendendo? Quero só mostrar uma pessoa que foi um grupo de pessoas que estava orando em Atos 4, 29, 30 e 31. Vamos ler lá. Vamos ver o que aconteceu quando eles estavam orando. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Não entenderam? Atos 4, 29, 30, 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Aumenta um pouquinho a letra, que assim eu não consigo enxergar direito, hein? Eu vou ler aqui. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Tremeu, teve um terremoto, mexeu o chão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Olha o que uma oração faz quando é feita de coração, quando é feita sinceramente. Ah, mas pastor, faz 40 anos que eu oro, eu sou da igreja há tanto tempo, nunca tremeu o lugar que eu estou. Tudo bem, irmão, não tremeu. Mas isso quer dizer que Deus não ouviu? Porque a nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Tiago 1, aliás, Tiago 5, 16, 17, 18, diz assim. Vou ler no meu, porque ali não dá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Eu quero ler essa segunda parte. Fale comigo, muito pode, por sua eficácia. A outra, muito pode. Força, muito pode, por sua eficácia. A súplica do justo, muito pode, por sua eficácia. A súplica do justo. Agora escuta, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele era um homem como você e eu, mas ele orou e creu, acreditou que as coisas iam acontecer, que não ia chover. E Deus fechou os céus com chuva, para não chover. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ele era um homem igual a nós. É claro que ele era muito mais consagrado que nós, mas se nós entendêssemos que a oração tem poder, a oração tem poder de transformar as vidas, a oração tem primeiro poder de transformar a sua vida. Você vai se tornar semelhante ao Altíssimo, não no sentido de poder, mas no sentido de ser parecido, no sentido de ter a mesma conversa, porque você vai ter intimidade com o seu Pai. Segundo, você vai ser transformado. E depois, as pessoas serão transformadas através da sua oração. E coisas acontecerão depois da sua oração. E quando você orar, vai parecer que não. Você orou, acabou de orar. Ah, pastor, fui lá na igreja, fui lá no hospital, fui orar, a pessoa morreu. Quantas vezes já aconteceu isso comigo e com o pastor Carlos? Não, teve uma época que o Carlos ia orar, todo mundo morria. Então a gente até falou, não vai não, não vai não orar. Não vai não orar. É interessante. Tem fases que Deus ensina a gente. E se for o tempo de Deus levar a pessoa, vai levar mesmo. A gente fala assim, Senhor, nós queremos que essa pessoa fique aqui, nós queremos pedir cura para ela. Mas se for o tempo de Deus levar, Ele vai levar. Enquanto a nossa parte é crer e orar. Amém? Agora, por que a gente ora pouco, irmão? Por que a gente não se enche do Espírito? Como Deus vai me encher do ruá dele, que é o poder, que é o sopro divino. Ruá é aquele mesmo sopro que ele soprou na boca de Adão. Sopro de vida. Como é que ele vai soprar esse ruá na sua vida, se você não para ouvir ele? Se você não para se encher dele? Como é que ele vai encher você? Cada vez mais que você vai orar, aí Deus vai falar, agora eu vou te encher um pouco mais, filho. E você vai mudando de atitude. Jesus vai crescendo tanto no seu coração, que você não vai ser nunca mais a mesma pessoa carnal que foi. Porque Ele está enchendo as suas entranhas com a presença dEle. Ele está enchendo o seu coração com a presença dEle. Ele está inundando sua vida com a presença dEle. Então, irmãos, mais do que orar, eu tenho que orar 10 minutos por dia, eu tenho que orar 15 minutos por dia, eu tenho que orar meia hora por dia. Você não tem que orar meia hora por dia, você não tem que orar 5 minutos por dia, você tem que se encher de Deus e deixar que Ele se encha você. E eu sei que nós temos dificuldade de parar para falar com Deus. Nós marcamos nem horário para conversar com Deus.
Mas tem gente que, para poder se organizar melhor, marca 6 horas da tarde, vou orar, ou 6 horas da manhã, vou orar, e para um tempinho e fala com Deus. Essa pessoa está certa. Se a gente marcar um horário, a tendência da gente é fazer daquilo uma rotina, e uma rotina no bom sentido. Todos os dias eu tenho aquele horário de oração. Assim como você vai de segunda, quarta e sexta fazer ginástica, você vai orar todos os dias 6 horas da manhã. Você vai todos os dias orar 6 horas da tarde, e vai se encher de Deus. Vai o quê? Se encher da presença de Deus. Pastora, tem hora que eu vou orar, parece que Deus está tão longe, eu falo, parece que não acontece nada. Seja bem-vindo à turma. É assim mesmo. Tem dia que Deus não vai falar nada, e tem dia que Deus vai falar muito. A verdade é que Ele quer que você esteja atento ao que Ele quer falar. O silêncio dele também é uma fala, é uma resposta também. Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Você procura, você abre a Bíblia, Deus vai falar comigo. Vou abrir a Bíblia, cai bem no meio daqueles 2 livros, entre o Velho Testamento e o Novo. Só tem página branca. Você fala, ai meu Deus, então o Senhor não quer falar comigo hoje, né? Não é isso, meu amado. Deus tem o tempo certo. Ele está te amadurecendo para aquilo que você precisa ouvir. A verdade é que a gente acha que Deus é alguém carrasco que fica de longe. Agora eu vou provar Ele. Agora vai. Agora você vai apanhar. Agora você vai pegar. Para com isso, irmão. Ele não vai fazer nada disso. Ele te ama. Ele quer te ajudar a crescer e a amadurecer. Aí Paulo e Silas estavam orando e cantando, primeiro cantando na prisão, adorando a Deus, depois de apanhar uma sova muito grande, todo machucado, e os dois lá, ai, a minha vida está na mão de Deus, ai, não vira aí, porque está machucando aqui, pronto, pá. Aí vai orando, vai glorificando, vai cantando, vai louvando, e de repente um terremoto acontece no meio, e todas as portas das prisões abrem. Irmãos, como a gente não entende que falar com Deus, Ele é sobrenatural, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele escuta a sua oração. Você acredita nisso? Por isso você ora bastante? Não. Aquelas respostas assim, eu oro de vez em quando eu oro. Tem dia que eu oro um monte, pastora. Depois passa um mês e eu oro depois de um mês eu volto a orar de novo. Sabe, irmãos, nós temos que aprender, assim como todo dia a gente tem que comer, a gente devia aprender a orar todos os dias. Pode muito em seus efeitos a súplica do justo, apesar da gente não enxergar. Deus traz respostas, Deus traz presentes, Deus responde orações. Várias vezes, isso mais atrás, todas as vezes que eu ia orar para o povo, Senhor, obrigado, eu via como se fosse presentinhos caindo do céu. Acho que tem uma aranha aqui. Presentinhos caindo do céu, com um lacinho, pequenos. Às vezes eram poucos presentinhos, e às vezes eram muitos presentinhos. Toda oração que você faz, se Deus não te mostra que está fazendo, fique em paz, porque Ele sabe o que tem que fazer, e você tem que aprender só confiar que Ele fará. O que você tem que fazer? Aprender o quê? A confiar que Ele tem o melhor, e que Ele está ouvindo, e se Ele ouve, Ele responde, porque Ele é uma pessoa educada. Ele pode às vezes demorar um pouquinho, mas Ele vai responder no tempo que for necessário para nós. E jejum, irmãos, jejum a gente faz para ir tirar sangue, e olha lá, não é verdade? Porque ficar sem comer é duro. Quantos têm dificuldade de ficar sem comer aí? Levante a mão. Levante a mão. Agora tem um tal de jejum intermitente.
tem bastante gente fazendo para emagrecer, mas chega na hora de fazer o jejum para glorificar a Deus, você não quer nem saber de fazer. Vamos aprender, irmãos, há alguns tipos de coisas espirituais, alguns tipos de exercícios espirituais que são importantes para nós. Como filho de Deus, o fazer jejum não é uma penitência, como, fiz uma penitência, vou lá naquela cidade, lá vou andar de joelho no chão. Não é penitência jejum. Jejum não é penitência. Jejum é quando você faz isso como uma oferta de amor a Deus. E fala, Senhor, eu vou fazer esse jejum para a tua honra e glória, para que a minha carne seja menos ouvida, domine menos sobre mim, para meus desejos carnais domine menos sobre mim. E também o meu jejum é para que eu escute mais a tua voz. Para que é o jejum, meus irmãos? Para sufocar a sua carne e para que você tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Para o que mesmo então? Para sufocar a sua carne? Me ajuda aí. Para o que mesmo? Para sufocar a sua carne e para que você tenha sensibilidade ao Espírito Santo, à voz dele. Então, não é, se você tem fé para fazer jejum intermitente, aprenda a fazer jejum para a glória de Deus. Começa de manhã, não precisa fazer o dia inteiro, vai até a hora do almoço, fica sem tomar café da manhã, você não vai morrer por causa disso. E quando terminar, você vai ficar meio irritadinho esse dia, você vai ficar irritado mesmo, porque a carne não gosta de ficar sem comer. E aí o que vai fazer? Você vai ficar irritado e vai ficar, às vezes até vai se esquecer, vai falar bravo, vai ficar nervoso. Fique em paz. É o processo. Esteja em oração, é claro, mesmo que você vá trabalhar jejuando, esteja em espírito de oração. E aprenda a fazer isso para a glória de Deus. Esse é o seu culto racional. Senhor, eu vou fazer esse jejum para a tua honra e glória, como um culto racional. Estou deixando de comer para te honrar, para que a minha carne não me domine. Para quem me dominar, seja o teu Espírito Santo. É importante fazer jejum então? Quem tem problema de vícios, quem tem problema com pornografia, vícios, essas coisas que a carne está muito alterada, está mandando muito em você, faça jejum. Jejum é ótimo para acabar com isso, para ajudar você a ter autocontrole, para ajudar você a ser melhor do que você tem sido. E aí você vai estar cada vez mais cheio de Deus, jejuando, orando e falta mais uma coisa, não falta? Que é a leitura da palavra de Deus. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer se eu não sei a palavra? De verdade, irmãos, com todo amor e com todo respeito a você, quem não leu a Bíblia inteira nenhuma vez ainda, levante a mão. Levante a mão. Põe a mãozinha assim na sua cabeça e fala, ai de mim. Preciso aprender, irmão. Você precisa aprender, lindo. Fala, não, mas eu só gosto de ler Isaías, depois do 40, que fala coisa bonita. Eu só gosto de ler o livro de Salmos, porque só fala coisa boa. Agora Levítico é tão difícil. Realmente é muito esquisito para a gente. Mas sempre tem o que a gente aprender. A gente tem o que aprender nessas passagens bíblicas. E fala, não, eu vou ler. Eu vou ler a palavra. Eu posso não entender tudo, mas eu quero ler a Bíblia inteira. É a carta de amor para mim. Fala para o seu vizinho, é a carta de amor para você. Você não vai ler algumas partes que o seu amor mandou para você? O seu amado escreveu uma Bíblia inteira para que você e eu fôssemos edificados. Como você vai identificar o que é errado, o que é certo, se você não lê a palavra? Então, irmãos, não é só se esvaziar. Se encher, depende também da nossa decisão. Não, eu vou parar para ouvir Deus. Eu vou fazer jejum hoje. Não, eu vou orar 5 minutos hoje.
orar 10 minutos hoje, e daqui um mês vou orar mais 10. Aí não, né, irmãos? E eu lancei uma coisa aqui na quinta-feira, uma sugestão, que tem que depender de você. Se você não quiser fazer, vai cair por terra. Mas eu sugeri que você fizesse um propósito com alguma pessoa amiga sua, companheiros de oração, onde duas pessoas amigas, duas mulheres juntas ou dois homens, vão orar juntos, não vão orar ao mesmo tempo e não vão orar um pelo outro. Também podem orar um pelo outro, mas a ideia é de que, por exemplo, eu estou aqui e falo, João, você quer, teria que ser do mesmo sexo, né? Mas nesse caso aqui, só para exemplo, vamos ser parceiro de oração? Sim. Companheiro de oração? Sim. Então, eu vou orar 5 minutos todos os dias. Que hora você vai orar? 6 horas da manhã? Da manhã. E eu vou orar 6 horas da tarde. Tá bom, tá certo. Então me dá o seu WhatsApp e eu vou orar por você, você ora por mim. Tá. Chega às 6 horas da manhã e ele ora. Aí ele escreve para mim, oba, orei. E eu, 6 horas da tarde, puxa, hoje não deu para orar. Ô João, não deu para orar hoje. E ele vai falar para mim, viu Vera, anima aí, vamos lá. Vê se você consegue realmente parar um pouquinho para orar, 5 minutos não é nada. Ele vai me ajudar. Por que a gente é assim, irmão? Se tiver alguém pegando no pé da gente, alguém que a gente tem que dar satisfação, a gente parece que a gente fica um pouquinho melhor, a gente consegue. Agora veja bem, eu falei de orar 5 minutos para aqueles que não oram nada, ou para aqueles que oram um pouco, para começar com 5 minutos, esse mês inteirinho de janeiro, mas todos os dias, lê a Bíblia, maratona bíblica, e depois vai ajoelhar 5 minutos e vai orar. Amanhã eu leio a Bíblia, em mais 5 minutos eu vou orar. E vou dizer para o meu amigo, estou conseguindo, hein, tá legal, estou conseguindo, e você está conseguindo? Estou também, opa, então vamos orar um pelo outro. De repente acontece, daqui 15 dias, por exemplo, estamos os dois orando, 5 minutos cada um, acontece um problema comigo. Viu, João, gostaria que você estivesse orando por mim, porque para acontecer um problema comigo, eu estou precisando de oração. Mas eu vou estar orando também assim, esses 5 minutos, e assim vocês vão crescendo juntos. Se você não quiser fazer, não precisa. Mas aqueles que têm dificuldade em fazer, eu sugiro que comece hoje alguma coisa assim. Quem quer começar alguma coisa assim, 5 minutos por dia, depois de ler a palavra de Deus, a maratona bíblica, e depois vai orar. Quem gostaria de fazer esse começo? Ninguém levantou a mão. Olha, alguns. Posso perguntar uma coisa para vocês? Abaixa um pouquinho a mão. Quantos têm costume de orar todos os dias, pelo menos 5 minutos? Opa, aleluia. Então o pessoal aqui não precisa disso. Então, quando chegar o mês que vem, o parceiro de oração, pelo menos aqueles que foram sinceros, que não oram muito, 5 minutos começando a orar. Quem poderia começar hoje isso? Começar hoje não. Que quer começar esse trabalho de oração de 5 minutos, levante a mão. Isso, não tenha medo, não tenha vergonha. Você está de parabéns que você está tomando uma posição. E aí o que você vai fazer? Vai falar para alguém para te ajudar, certo? Outra coisa importante, quando for fevereiro, nós vamos aumentar para 10 minutos. Quando for março, nós vamos continuar nos 10 minutos. Quando for abril, nós vamos começar 15 minutos. Quando for maio, 15 minutos. Quando for junho, 20 minutos. E assim nós vamos terminar no final do ano com 30 minutos de oração todos os dias. Mas de verdade. Será que a gente consegue, irmão? Fazendo isso, você não acha que você vai se encher de Deus ou não? Porque Deus vai ver você buscando, Senhor, estou aqui. Um dia você está mais quebrantado, um dia você está mais carnal, mas você está buscando, você está buscando, você está buscando. E o Senhor Deus começa a encher você, encher você, encher você com a sua glória, com a glória dEle. Esse ano, irmãos, nós queremos muito mais do que simplesmente dizer que somos cristãos, sabe? Nós temos que ser cristão de verdade.
cristão de verdade, a ponto de você dizer não para o pecado, e a ponto de você dizer sim para Deus, a ponto de você fazer diferença nessa terra, e não ser mais uma pessoa que enche essa terra. Irmão, tem tanta gente que se enche de tantas coisas. Estive num casamento poucos dias atrás, que a pessoa, mas o que eles se enchiam dali, me deu dó até. Cerveja a rodo. E aí você pensa assim, coitado, eles não conhecem nem um pouco do quem Deus é. Não sei se tinha cristão lá no meio, mas se tivesse, já também estava no rodo lá. Como eu posso fazer diferença se eu não me torno um igual ao outro que não conhece Jesus, irmão? E se você vai falar de Jesus com uma cerveja na mão, que diferença você vai fazer para aquelas pessoas que estão ali que bebem? Ali, esse tema é o nosso tema. Renove e faça a diferença. Encha-se do Espírito Santo e faça a diferença. Deixa de ser simplesmente meio cristão. Deixa de ser 98% cristão. Deixa de ser um cristão pela metade. E fala, Deus, o Senhor pode contar comigo esse ano. Eu quero fazer diferença nessa terra. Eu quero falar do teu amor para as pessoas. E as pessoas vão chorar quando elas ouvirem a palavra de Deus através de você. Esses dias foi uma pessoa, ouvi ontem esse testemunho. Tinha um papagaio, tinha sumido da casa de uma pessoa muito rica. E essa irmã estava lá no meio. E ela falou, puxa, chorando por causa do papagaio. Porque acho que ela nunca teve bichinho de estimação. Porque a gente chora mesmo. E a mulher preocupada, meu papagaio, faz 14 anos que eu estou aqui com papagaio. E ela, por que essa mulher está falando tanto papagaio? E Deus falou para ela, ore pelo papagaio dela, para ele voltar. E ela falou, não vou orar, acho não, Senhor, é muito esquisito eu orar pelo papagaio. Mas ela vai falar, e Deus falando, ore. Ela falou, então eu não vou orar se a mulher não parar de falar no telefone. E o que ela fez? Parou de falar no telefone. E ela falou, agora você não tem saída, você tem que orar por ela. Então ela falou assim, será que eu posso fazer uma oração para o seu papagaio aparecer? Sim, pode orar. Ela orou. Viraram as costas, começaram a ir embora. Quando chegaram lá fora, o papagaio aparece, irmã. Na hora, a mulher fica tão desesperada. Olha que oração respondida, como Deus ouve a oração, como Deus é bom, como Deus faz a obra, como Deus é. Ela se maravilhou de saber o que Deus responde à oração. É tão simples, irmão, fazer a diferença. É só ouvir Deus falar. E Deus falou, e ela ficou lutando. Não vou orar, vou orar. A gente tem que aprender, quando Deus fala levinho com a gente, é porque Ele fala que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tem que fazer aquilo que Ele está falando. Você está entendendo o que eu estou falando? Fazer diferença no meio de um mundo que não conhece Deus, que pensa que conhece a Deus, que conhece Deus, mas conhece muitos dos outros deuses, que não se deixa transformar por nenhum Deus, e que no final de tudo vai para o inferno, porque não conhece a graça de Deus ainda. Você não fica triste das pessoas irem para o inferno, irmãos? E você sabe a diferença que é você falar de Jesus para elas. Você ia para o inferno, mas hoje você já conhece a graça de Deus. Alguém falou de Jesus para você. Vamos fazer diferença nesse mundo. Vamos fazer diferença. Se você se encher do Espírito Santo, se você orar, não como aquele que tem que obrigação de orar, mas eu vou ver hoje eu vou falar com meu pai, vou ver o que ele tem para nós. Eu vou descansar em Deus. Hoje estou muito nervoso, deixa eu falar com Deus, deixa eu colocar todos os meus problemas na mão dele. Você vai sair de lá tão diferente, irmãos. Você vai passar a ser uma pessoa mais feliz. Você vai entrar na igreja aqui com outro semblante. Você não vai vir aqui como alguém que é só um visitante de domingo. Você vai ser uma pessoa que vai vir aqui para adorar e cultuar a Deus de verdade. Porque às vezes a gente vem para a igreja para pedir só. Não, para cultuar é dizer, Deus, eu te amo, Senhor, eu te adoro. O Senhor é meu rei, meu Pai. O Senhor me alegra. Sabe, eu gosto tanto do Senhor, Pai. Eu
quero mandar um beijo para o Senhor. Jesus, eu te adoro, Pai. E a gente fica aqui, ai, que canseira vir na igreja, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, tem que parar para ouvir. Para com isso, é porque você está vivendo um evangelho morto. Está achando que o seu Deus é morto. Está achando que o seu Deus não vive, que o seu Deus não ama você. Mas a partir do momento que você percebe isso, fala, puxa, tem um Deus que me ama, que é Deus vivo, que quando eu for orar, Ele vai estar lá comigo. Por que eu vou deixar e vou negligenciar de estar perto dEle? Quero ler uma passagem aqui, de Tiago novamente, Tiago 1, onde está o Tiago aqui? Tiago 1, 22, 23, 24, 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra somente, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como estava a sua aparência, como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo somente ouvinte negligente, mas operoso praticante, que fala com Deus, que ama a Deus, que glorifica a Deus, que jejua, que lê a palavra, operoso praticante, que faz os exercícios espirituais, esse será bem-aventurado no que realizar. Você vai ser feliz no que você realizar, porque você vai estar pleno de Deus, cheio de Deus. Então você vai estar feliz no que você for realizar, trabalhar, casar, ter filhos, comprar. Você vai ser feliz, porque você vai estar cheio da plenitude de Deus na sua vida. Quer ser feliz, irmão? Busca Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhinhos um minuto. Pela fé, olhe para Deus. Pela fé. Eu sei que ninguém pode ver o rosto de Deus, mas aqui nós podemos imaginar que Deus está nos olhando. Nós podemos ver pela fé que Ele está nos olhando agora. O que Ele tem para você? Palavras de amor. Ele tem palavras de cura. Ele tem palavras de libertação para você. Quantas palavras Deus fala com você e você é totalmente liberto? Quantas palavras Ele falou comigo e eu fui totalmente transformada pelas palavras que Ele disse para mim. E Ele fala com você. Ele é um Deus vivo que fala. Ele é um Deus vivo que fala. Ele é um Deus vivo que tem prazer em conversar com você, que tem prazer em te encher da glória dEle, do ruá, que é o sopro de vida. Sopro de vida, sopro de vida. Ele tem prazer em soprar esse sopro novo sobre a sua vida. Pastor, eu já tenho esse sopro. Você pode se encher mais. A bexiga pode ser pequenininha, pode ser média, pode estar grande, ou pode estar muito grande a ponto até de estourar. Aleluia! Vai transbordar. Eu não sei o quanto você tem se enchido de Deus, mas uma vez que você está vazio, Ele pode te encher. Quero que você fique em pé no seu lugar junto comigo. Que você levante o seu rosto para cima com os olhos fechados, como quem está olhando para o céu. Põe a sua mão do jeito que você vai receber da graça de Deus agora. Olhe para Deus. Olhe para Ele.